E se aquela busca incessante por controle for, na verdade, o que mais nos enfraquece? Pois é, essa análise do livro O que te torna mais forte mostra um caminho. Um caminho com base na ciência para a gente usar a incerteza a nosso favor. Sabe? Para construir uma vida com mais propósito. Vamos descobrir como é que isso funciona? Vamos começar com uma pergunta. É bem comum a gente se pegar vivendo no piloto automático, né? Só reagindo às demandas do dia, meio que desconectado do que realmente importa, como se a gente estivesse só tentando sobreviver até o fim do dia. Bom, esse estado, ele tem um nome. O livro nos apresenta dois mundos, quase como duas dimensões. De um lado, a Zumbilândia, aquele ciclo de reação, correria e exaustão que no fim do dia deixa aquela pergunta no ar: pra que tudo isso? E do outro lado, a Vitalidadilândia. E olha, não é um lugar sem desafios não, mas é um lugar onde a energia é direcionada com consciência, criando significado mesmo nos dias mais difíceis. O ponto principal é que a fronteira entre esses dois lugares não está lá fora, no mundo, está dentro da gente. Mas por que será que a gente fica preso na Zumbilândia? A raiz do problema, segundo o livro, é uma ilusão muito poderosa. A ilusão do controle. É aquele nosso instinto de tentar gerenciar coisas que, na verdade, estão completamente fora do nosso alcance. Para ilustrar isso bem, o livro conta a história da Dawa. Ela consegue o emprego dos sonhos, mas logo percebe que tem uma chefe tirana. E qual a reação instintiva dela? Dobrar a aposta nas velhas estratégias. Trabalhar ainda mais, ser mais rígida consigo mesma, tentar forçar o controle sobre os próprios sentimentos para aguentar a pressão. O resultado? Bom, é previsível e devastador. Esgotamento total. Tudo por focar a energia nas batalhas erradas. E aqui está a ideia central do livro, que é bem contraintuitiva. A tentativa de controlar o que é incontrolável, os nossos pensamentos, sentimentos, as ações dos outros, isso não nos fortalece. Pelo contrário, gera um efeito paradoxal. Leva uma perda de controle ainda maior. Acaba nos aprisionando e nos afastando justamente da vida que a gente está tentando proteger. Ok, então se a rigidez do controle não é a resposta, qual é o caminho? O livro propõe um novo mapa para a gente navegar pelos desafios, a bússola DNA-V. A ideia central aqui não é ter mais controle, mas sim desenvolver uma coisa muito mais poderosa, a flexibilidade psicológica. A ideia é tão simples quanto poderosa, sabe? A força não é ser rígido como um carvalho que racha na tempestade, mas sim ser flexível como um bambu que se curva com o vento e continua de pé. É a capacidade de se adaptar às mudanças da vida sem se quebrar. A verdadeira força psicológica está nessa adaptabilidade. E essa flexibilidade ela é construída sobre 4 pilares, 4 habilidades internas que todo mundo tem. O valorizador, que nos dá propósito. O conselheiro, que nos ajuda a pensar de forma eficiente. O observador, que aprimora a nossa consciência. E o descobridor, que nos impulsiona a agir e expandir nossas vidas. A melhor maneira de entender esses 4 pilares é imaginar eles como uma equipe interna. Cada membro tem uma função específica e o segredo é saber qual especialista chamar para cada situação que a vida apresenta. Vamos conhecer essa equipe. Primeiro, temos o conselheiro. É o nosso supercomputador interno. E aqui tem um ponto crucial, que vai contra muito do que a gente ouve por aí. Não se trata de pensar positivo. Força não é suprimir o negativo. É usar todo o espectro do nosso pensamento de um jeito flexível para resolver problemas e para nos motivar para a ação. Em seguida, vem o observador. É a nossa sabedoria interior, sabe? Aquela capacidade de notar o que acontece dentro da gente, sentimentos, sensações, sem julgamento e principalmente sem reagir no piloto automático. É a habilidade que cria aquele espacinho entre o estímulo e a nossa resposta. E essa ideia é fundamental. A força de verdade não vem de suprimir o medo ou a ansiedade, mas de aprender a criar espaço para essas emoções. Permitir que elas existam sem nos controlar. É a partir desse espaço que a gente consegue agir com sabedoria, guiado pelos nossos valores. O terceiro membro da equipe é o descobridor, o nosso motor de crescimento. Quando as estratégias antigas já não servem mais, como a gente viu no caso da Daiwawa, é o descobridor que dá a coragem de experimentar algo novo. É a parte de nós que abraça a ação como uma forma de aprendizado, de evolução. E, finalmente, no centro de tudo está o valorizador. Ele é o coração da bússola. É a habilidade de se conectar com aquilo que é mais importante pra gente. É o nosso porquê. O valorizador dá direção e propósito para todas as outras habilidades, garantindo que nossas ações, pensamentos e consciência estejam alinhados com a vida que a gente quer construir. Então, qual é a grande conclusão disso tudo?
A força não é um destino, um estado fixo que a gente alcança e pronto. Não, é um processo dinâmico. É a habilidade de usar essa equipe interna de forma flexível para se adaptar, para mudar e para crescer continuamente. Vamos ver um exemplo prático do livro, um conflito num relacionamento importante. Em vez da reação habitual, a equipe interna pode ser acionada. Primeiro, o conselheiro analisa a situação. Em seguida, o observador permite notar os sentimentos sem ser dominado por eles. Depois, o descobridor pode sugerir uma nova abordagem, uma ação diferente do usual. E, por fim, o valorizador guia a escolha, para a gente seguir o caminho que melhor serve ao relacionamento, em vez de focar só em vencer a discussão. Essa citação resume a essência de tudo. A força está na habilidade de navegar entre essas partes de nós para criar uma vida com mais valor, com mais vitalidade. No final das contas, a verdadeira força psicológica não é resistir à mudança, é ser a própria mudança. Para encerrar esta análise, fica aqui uma reflexão. O livro nos desafia a repensar nossa relação com o desconhecido. E se, em vez de lutar contra a incerteza, a gente a visse como um campo de treinamento, o lugar onde a nossa flexibilidade e, portanto, a nossa força pode realmente florescer?